Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Crítico Sem Créditos, e nesse vídeo a gente vai falar sobre adaptação de games, porque tá pra chegar aí o próximo adaptação, que vai ser a adaptação de Gran Turismo, né, que tá pra sair aí. Eu achei legal os trailers, né, não sei o que você achou ou não, depois comente aí se você acha legal, quais as expectativas para esse filme. Confesso que eu não conheço muito do jogo, eu não jogava tanto, então pra mim esse fator de comparação não rolou muito, então não sei se isso pode ser uma coisa positiva ou negativa, mas do fato que eu gostei até aqui do trailer. Mas eu não vou falar sobre Gran Turismo aqui, na verdade a gente vai falar sobre adaptações de games em geral, porque a gente sabe que esse tema da adaptação de games não é uma coisa que gera muita confiança, né? Sempre que fala que vai ter uma adaptação a gente fica meio cabreiro, fala caramba, né? E não é pra menos, até por causa de um histórico de bombas que a gente teve, de coisas que não foram muito bem adaptadas, ainda a gente fica sempre com o pé atrás aí, apesar que teve algumas adaptações que foram um pouco melhores, né? Principalmente no quesito de animações, mas ainda assim não temos aquela total confiança quando se fala de adaptações de games. Antes de começar o assunto rapidinho aqui, galera, se puder já inscrever no canal, inscreve aí que ajuda bastante, deixa seu like também, assina o sininho das notificações, que você fica sabendo a novidade do canal quando a gente posta vídeo novo, já chega pra você. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre adaptações de games. Eu separei alguns pontos aqui que no meu ponto de vista podem ser indícios que jogam contra essa questão de adaptações de games, né? Pode ser motivos que fazem elas não serem tão boas assim, e eu vou listar aqui em 5 tópicos que eu acredito que sejam fatores determinantes para que isso aconteça. O primeiro que eu trago aqui é o fator de imersão, né? A gente sabe que quando a gente está jogando um game, a gente é totalmente ativo naquela ação, né? A gente vai determinar as ações, como que elas vão ter consequências do que a gente fizer ativamente, né? Então a gente que pula, a gente que escolhe o que vai fazer, e no cinema a gente é muito mais ativo, né? A gente está assistindo aquilo. Isso é outro grau de imersão, então é muito difícil comparar, né? Embora alguns filmes conseguem trazer a gente numa imersão muito boa, né? Da gente realmente sentir na pele do personagem, convenhamos que não é o padrão, né? Principalmente em blockbuster, você vê uma coisa muito mais pipoca ali, comédia, muito mais no sentido de você ser ativo, passivo naquela história. Então, esse fator joga muito contra quando a gente fala de adaptações de games. Outro ponto que eu separo aqui é a questão de falta de material fonte. Aí você deve estar falando, pô, mas tem muito jogo legal aí, caramba, que tem puta história gigante e tudo mais. Eu sei disso, mas isso é uma coisa até que um pouco mais recente, talvez dos últimos 15 anos pra cá, não sei, depois se você conhece mais de games você pode dizer. Mas a verdade é que tem muitos games que a gente jogava na nossa infância, né, games que são clássicos, que não tinham lá histórias muito ricas, e até se tinham às vezes, é diferente uma mídia quando você fala de filme, né, você precisa de diálogos, roteiros, interações, dramas dos personagens, de desenvolvimento deles. Uma coisa é você ter um roteirozinho ali, tipo, por exemplo, o Street Fighter, né, tem uma luta ali, a história é que tem um campeonato, tem um jogador de cada lugar, um lutador de cada lugar. Tá, mas isso não é suficientemente para ter um filme, né, que você vai conseguir fazer um monte de coisa. Então, nesse caso, né, quando tem essa falta de material fonte, aí que entra a questão dos roteiristas, de ter que criar uma coisa, né, que ter que criar barrigas, no bom sentido, pra a história ficar mais fluida e ter material para um longa-metragem. Isso nem sempre é bom, né, porque nem sempre as escolhas são muito assertivas, às vezes foge um pouco da característica dos personagens, enfim, é delicado quando você mexe nesse ponto. Outro ponto que eu trago aqui, e isso tem mudado, graças a Deus, nos últimos lançamentos, aí, pelo menos alguns que eu vi, é a falta das pessoas envolvidas no jogo estarem envolvidas também na produção do filme. Isso muito acontecia nos anos 90/2000 ali, que cara, uma galera que muitas vezes nunca tinha jogado o jogo, era muito bom em fazer filme, ou às vezes nem tão bom assim, né, mas são pessoas que manjavam de cinema, na parte mercadológica, mas não conheciam do jogo, né. Não tô dizendo que você tem que colocar o cara que criou o jogo para ser o diretor, até porque são outras mídias, outras habilidades necessárias, mas tem uma consultoria ali, né, igual alguns filmes, como por exemplo, vão falar sobre coisas de ciência, contratam pessoas que manjam disso, até para não ficar uma coisa tão distoante. Lógico que muitas vezes em prol da narrativa você tem que tomar algumas licenças poéticas, mas você não tem envolvimento nenhum das pessoas que participaram do jogo, conhecem das histórias, conhecem do todo o entorno do jogo, geralmente é um tiro no pé, né? Outro ponto que eu trago aqui é a questão de adaptação de mídias, né? Porque a gente tá falando de mídias diferentes, né? A gente tá a questão do jogo, que é uma mídia ali, um formato enfim, tem o gameplay e tudo mais, e o outro é o formato de cinema, que é muito diferente. E inevitavelmente a gente tem que fazer algumas adaptações quando isso acontece, né? E nem sempre, obviamente, as coisas são as melhores e acabam desagradando muitos fãs, porque você tem que fazer diferente. Mas, por exemplo, tem coisas que eu gosto, vou dar um exemplo, eu gosto muito de Resident Evil, eu adoro os jogos, mas eu tenho plena consciência que se fizesse igualzinho são os jogos, tem muita coisa que ia ficar estranho, sabe? Talvez o primeiro jogo ali, que é uma coisa mais intimista ali, dê pra você fazer, né? O segundo, não sei assim, mas convenhamos, tem coisa que não funciona também, então tem que fazer inevitavelmente algumas adaptações, né? Só que não é tão simples fazer isso, porque é uma mídia totalmente diferente. Se no jogo você tem horas e horas de desenvolvimento de personagem, várias
missões alternativas, várias coisas ali, várias coisas que podem complementar, né, recentemente as DLCs. No filme você tem um tempo determinado que você tem que ter início, meio, fim de forma fluida. Além disso tem que pensar questões mercadológicas, pensar público-alvo para abraçar pessoas, porque um jogo custa caro, dependendo do jogo ainda, desculpa, um filme custa caro, né? Por exemplo, fazer um filme de um jogo que tem bastante monstros, você vai precisar de CGI, vai precisar gastar com isso. Não dá pra ganhar. A gente sabe que nem sempre só as pessoas que são fãs daquele jogo vai pagar a bilheteria, sabe? É uma parcela até que pequena, esse filme tem que abraçar a massa. Então como que você vai casar essas duas coisas, né? Tipo, de ser um filme que ao mesmo tempo agrade os fãs, mas também consiga trazer pessoas que não conheçam tanto o jogo, mas estão ali e se divertem com o filme. Então é um desafio muito grande de ser feito. E o formato que acabou tendo uma aceitação até um pouco melhor nesse sentido de adaptação de mídias foi o formato de animação, né? A gente percebe que várias animações que foram baseadas em games, até o exemplo do Sonic, do Mario, acabaram indo melhor, porque eu acho que talvez, eu não sei, parece que a mídia conversa um pouco mais, sabe? Porque em tese, os jogos têm animações, né? Aquelas cutscenes são animações, de certa forma. Então, naturalmente, acho que acaba rolando uma conversa melhor entre os dois formatos. E por último, a expectativa do público-alvo, né? Do público fã. Eu já falei um pouco sobre a questão do público, né? Dos fãs dos jogos, que é muito difícil de agradar, porque as pessoas esperam tudo que elas vezes no jogo, elas têm uma paixão envolvida, e muitas vezes até não é tão racional, né? Porque tem coisas que eu falei, às vezes não vão ficar tão legal se você colocar igualzinho no jogo. Mas uma coisa que eu acho que acontece é você faz um jogo ali, né? Um filme baseado em jogo, e muitas vezes o filme não é ruim, sabe? Como o filme não é ruim, pode ser que ele seja uma adaptação não tão boa, não tão fiel, mas isso não quer dizer que o filme é ruim, e essa linha é muito tênue, e a gente sabe que as opiniões contam muito quando vai assistir um filme, né? Até porque o cinema tá caro pra caramba. Se você sai de um filme e tem o pessoal falando, não gostei desse filme, não sei o que lá, talvez eu não vou ver, porque, é tão difícil no cinema. Só que às vezes, não é que o filme é ruim, vou dar dois exemplos. O próprio Uncharted, que eu assisti, não tô falando que é um filme maravilhoso, é um filme genérico de aventura, pra mim, ok. Muita gente fala que é um filme horrível. Cara, não é um filme horrível, só é um filme, uma adaptação bem ruim, perde as características do personagem, mas como adaptação, você dizer que é horrível, eu entendo. Mas como filme, cara, estão sendo filmes assim, genéricos, sabe? Assim, eu não sei se cabe na categoria ruim, sabe? Só que as pessoas não vão fazer esse discernimento quando ouvir a opinião, falar, é um filme ruim, eu não vou assistir. Então acaba jogando muito contra também essa questão, sabe? Bom, é isso, pessoal, esses foram os pontos que eu identifiquei aqui, talvez sejam possíveis desafios na hora de adaptar um jogo, né? Eu tenho esperança que ainda vamos conseguir fazer isso, né? As adaptações, uma nova expectativa, né? Uma nova esperança são as séries, né? Que, por exemplo, o The Last of Us se mostrou bem interessante, embora eu acho que os problemas que eu acho em The Last of Us não foram nem problemas de que não eram possíveis, foram problemas de escolhas narrativas ali, que eu não gostei tanto, né? Por ter um pouco mais de infectados, tudo mais, mas isso é coisa que facilmente você conserta. Então eu acho que esse caminho das séries é uma possibilidade bacana, que você tem um pouco mais de tempo, consegue desenvolver um pouco melhor. Mas diz aí o que você acha, se você tem adaptações de jogos que você gosta. Eu tô aqui fazendo uma tier list, né, de adaptações de games, eu ainda não fiz porque eu queria assistir algumas aí pra dar uma opinião um pouco melhor, mas é um assunto que eu gosto bastante. Esse pessoal, vou ficando por aqui. Novamente, se puder se inscrever no canal, se não seja inscrito, inscreva aí, dê seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de cinema e gostam de games. Siga também a gente nas redes sociais, nosso Instagram tem bastante coisa legal, e nosso Spotify com o nosso podcast a cada 15 dias. Valeu, pessoal, vou ficando por aqui, um beijo, tchau, tchau!